eu sou a Júlia e nesse vídeo eu vou falar dos melhores livros que eu li no ano de 2022. Eu não li tanto assim esse ano, na verdade esse ano foi assim, meio caótico, eu li metade do que eu queria ler. Tinha muita coisa acontecendo, não consegui ter tanto tempo assim pra ler. Tive até que pausar aqui os vídeos do canal, mas ainda assim eu consegui ler 7 livros que entraram pra minha lista de favoritos. Coincidentemente, ano passado eu também li 7 livros que foram favoritos. Se quiser, eu vou colocar linkado aqui na descrição o vídeo dos meus favoritos de 2021. Mas não sei se são a tendência em 2023. Eu espero que eu leia mais livros legais do que só 7. Ficar travada aí nesse número não é muito interessante pra mim, não. Então vou falar sobre os meus livros favoritos de 2022. Eu não consegui organizar eles numa lista, assim, o número 1 pro último, porque eu sou péssima em escolher favoritos, mas o primeiro dessa lista realmente foi o meu favorito do ano. Eu vou falar sobre ele. Ele se chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, do Shawn Achor. Eu já fiz uma resenha falando só sobre esse livro aqui no canal, mas basicamente o que ele vai fazer, ele é tipo assim, um manual de como ser feliz. E do jeito mais verdadeiro mesmo, sabe? Não é aquelas coisas meio tipo coach, guru, assim, falando, olha, faça isso pra ser feliz na vida inteira. Não, nesse livro realmente vai ser um manualzão, porque o Shawn fez algumas pesquisas e ele conversou com pessoas de Harvard, estudou vários alunos, né, de Harvard, pra ver realmente o que faz essas pessoas serem tão felizes e o que dá pra gente pegar, né, de inspiração que essas pessoas já fazem na vida delas, pra que a gente seja feliz também. E daí, o mais legal é que realmente são coisas práticas, são científicas, né, não são coisas assim tiradas da cabeça dele, são científicas e são práticas, não é aquele tipo de coisa, tipo, tenha mais dinheiro e você vai ser mais feliz, tipo, coisas que é um pouco difícil de conseguir, né? Na verdade, nesse livro ele fala coisas que tu pode começar a fazer hoje, o que é maravilhoso, e eu realmente coloquei algumas coisas dessas em prática, e 2022 foi um ano maravilhoso com as coisinhas que eu aprendi desse livro. E eu amei tanto esse livro que eu fico panfletando ele pra todo mundo, porque ele, de verdade, é muito bom, sabe? Aquele tipo de livro que vale a pena, que tu dá vontade de falar assim, por favor, lê isso aqui, porque é muito bom mesmo. E esse é esse tipo de livro. Então, melhor livro que eu li esse ano, quer dizer, ano passado, então eu recomendo que vocês leiam também. Falando agora de um livro de ficção, Pachinko, da Min Jin Lee, é um livro muito legal que eu li ano passado também. Ele vai falar sobre uma família coreana que começa... Eu não lembro exatamente o ano, mas é na época em que o Japão ocupava a Coreia, que ainda era uma Coreia só, né? Nem tinha dividido ainda entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. E nessa época que o Japão ocupava a Coreia, era, assim, muito triste pro povo coreano, porque eles eram explorados, eles eram escravizados, e essa família coreana... vão acontecendo algumas coisas ali, umas situações na vida deles que eles têm que, basicamente, fugir do país deles. A melhor parte desse livro, na minha opinião, é que ele é uma saga familiar. Então ele vai começar lá atrás com uma pessoa da família que casou e teve filhos, e daí os filhos têm filhos, e os filhos têm filhos, e vai seguindo desse jeito. E eu adoro histórias de saga familiar, porque tu vai vendo, né, as pessoas crescendo e como os pais influenciam nos filhos, e como os filhos influenciam nos netos, e essa bagunça de família, como as coisas vão melhorando ou piorando ao longo do tempo, e foi muito legal realmente ver isso nesse livro, junto com a parte da cultura coreana, que eu gosto de ouvir K-pop, gosto de ver alguns filmes coreanos, mas ainda assim eu não sabia sobre a história, né, essa parte, realmente não sabia que o Japão tinha ocupado a Coreia, eu não sou boa de história, então eu sabia disso, eu aprendo história lendo o livro, então esse livro aqui foi muito legal pra eu realmente aprender um pouco sobre essas coisas que foram acontecendo no lado lá da Ásia, né, que, sei lá, aqui no Ocidente a gente não tem tanto contato com as coisas que acontecem por lá. E eu tenho um vídeo também falando só sobre esse livro, se você quiser saber mais. Todos esses livros que eu já falei vão estar linkados aqui na descrição e vai estar linkado também o link se você quiser comprar eles. Um livro que eu li, porque tava todo mundo falando e que eu tava meio assim, será que vale a pena mesmo? É Assim que Acaba, da Colleen Hoover, e realmente é tudo isso mesmo, vale a pena mesmo. Eu nunca tinha lido nenhum livro da Colleen Hoover, eu não sabia direito como é que era o estilo de escrita dela, eu sabia que ela escrevia romance. Então eu comecei a ler esse livro achando que era um romance, e quem já leu esse livro sabe que não tem nada a ver com romance o que acontece aqui. Quer dizer, até tem, mais ou menos, mas o livro não é um livro fofinho de romance bonitinho. Na verdade, ele vai falar sobre um relacionamento abusivo de violência doméstica. Só que ele fala sobre a violência doméstica, esse tipo de relacionamento complicado, de um jeito muito bom. Não que o relacionamento seja bom, mas assim, a Colleen tem bastante respeito pelas coisas que estão acontecendo e pelas pessoas que estão envolvidas ali, sabe? Porque sempre que autores trazem esses tópicos mais complexos de traumas, de situações, né, difíceis que acontecem,
é um negócio muito delicado, a pessoa tem que ter um cuidado, um tato, né, de falar sobre essas coisas sem ofender pessoas que já passaram por esse tipo de situação, sem romantizar esse tipo de situação, sem demonizar as pessoas também. E a Colleen, eu acho que escreveu tudo isso de um jeito muito redondinho, muito, realmente assim, sem passar pano na cabeça de ninguém, sem simplificar a situação que tá acontecendo. Então, foi um livro bem equilibrado nesse sentido, na minha opinião. E uma coisa que mais me impactou sobre ele é que realmente a Colleen mostra como não é fácil sair desse tipo de situação, né? Não é o tipo de coisa que as pessoas percebem de um jeito fácil, tipo assim, estou num relacionamento abusivo, então vou terminar tudo aqui. Tipo, não é bem assim, não é simples desse jeito, as pessoas nem sempre percebem isso de uma forma tão clara e não é tão fácil assim sair desse tipo, tipo, fazer esse corte tão brusco, né? De tipo, vou parar, amanhã acabou e chega. É uma coisa muito mais, tipo, precisa de um processo mais longo pra isso acontecer. Eu sei que ela lançou a continuação desse livro esse ano passado. Gente, eu tô vivendo em 2022 ainda, desculpa. Ela lançou a continuação desse livro ano passado. Eu não li ela ainda. Eu, sinceramente, tenho um pouco de preguiça desses autores que, do nada, assim, lançam a continuação de um livro que não precisava ter continuação nenhuma. Não sei se vou ler a continuação, talvez eu leia, mas sei lá, me contem aqui embaixo se vocês já leram, é assim que começa, e se vale a pena mesmo, ou se é um negócio meio enrolação, né, só pra continuar sem ter necessidade. Falando agora de um livro de suspense que eu li em 2022, O Impulso, da Ashley Aldrin, é um livro que é uma experiência literária, é muito interessante, porque o que acontece nesse livro, ele vai falar sobre maternidade compulsória, que é quando uma mulher tem filhos, sendo que ela não quer ter filho, mas assim, o marido dela ficou ali insistindo pra ela ter filho, e ela engravida, e do nada surge uma criança. E pior é tudo, quando essa filha dela nasce, e ela simplesmente não tem conexão nenhuma com a menina. Ela não gosta da filha, a filha também não gosta da mãe, elas não se dão bem, e não é só isso, não para aí, sabe aquela coisa que tipo assim, e fica pior? Porque a protagonista desse livro acha que a filha dela é meio psicopata, acha que a filha dela não é uma pessoa boa, porque onde essa menina vai, acontece acidente, acontece coisa ruim, e a mãe fica pensando assim, gente, será que eu tô ficando doida? Será que a minha filha realmente é o capeta encarnado aqui? Que ela tá fazendo coisas horríveis pra outras pessoas? Ah, meu Deus, e agora? E todo mundo ao redor tá tipo, ai, que bonitinha tua filha! E a mulher tá lá, tipo assim... Ah, meu Deus. Só que em momento algum, nesse livro, fica claro se realmente a menina é psicopata ou se a mãe da menina é meio surtada. Então, tu fica o livro inteiro assim, ó... Será? Será que a menina é doida? Será que a mãe é doida? E chegando até no final do livro, não tem exatamente uma confirmação disso. O que eu sei que para algumas pessoas não vai ser legal. Tem gente que gosta que o livro tenha, assim, né, um finalzinho fechadinho. Mas eu, particularmente, achei muito legal porque tu sente que tu tá dentro da cabeça dessa mãe e de que tu nunca vai saber de verdade se essa menina é louca, se ela é perturbada, se ela faz coisas de propósito ou se ela meio que é um imã pra azar que as coisas acontecem perto dela, ou se a mãe tá ficando meio surtada. Então, eu acho que a proposta desse livro realmente foi de deixar ele ser meio confuso. Eu sei que tem gente que não vai gostar disso, então já aviso isso, mas realmente é um suspense muito bom, que tu devora, porque tu fica tipo, gente, e agora? O que vai acontecer? E aí? Vamos continuar lendo. Outro livro que eu amei em 2022 foi Roube como um Artista, do Austin Kleon. Esse livro, ele não é sobre assaltos, sobre roubos, ele é, na verdade, sobre criatividade. E ele vai falar, basicamente, a diferença entre tu copiar alguma coisa de uma pessoa, né, escancaradamente, roubar literalmente o que a pessoa fez, e de tu se inspirar no que aquela pessoa fez, pegar as coisas que fazem sentido, adicionar com outras referências que tu tem, colocar um pouquinho da tua personalidade, misturar tudo isso ali e fazer uma coisa nova, que é basicamente o que a criatividade é, né? A gente pega na criatividade, junta coisa de tudo que é canto e faz algo novo. E esse livro é muito pequenininho, ele tem tipo umas 150 páginas, ele é quadradinho, baixinho assim, ele tem um monte de desenho, então tu lê ele muito rápido. E a sensação de ler esse livro é muito gostosa, porque dá aquela vontade, aquela inspiração de tipo assim, não, eu vou conseguir, eu sou uma pessoa criativa, vou botar em prática os negócios que eu aprendi nesse livro e vou fazer uns negócios super diferentes, vou ser super criativo, te dá aquela empolgação, sabe, pra começar a fazer alguma coisa. Um detalhe daí que eu vou falar sobre isso é que esse livro não é tão prático, tipo assim, ele é diferente do outro livro que eu falei, como é que é? Do Jeito de Harvard de Ser Feliz. O Jeito Harvard, ele é bem mais prático, ele tem, assim, pontos de ação. Esse livro aqui não é
tanto assim, ele é mais assim, vai que tu consegue, sabe? Meio líder de torcida, mas ainda assim, ele é muito gostoso de ler. Eu tô botando ele nessa lista, não tanto por ele ser assim um livro que, nossa, revolucionou minha vida, mas porque ele me deixou muito feliz quando eu tava lendo ele. E eu acho que isso também vale pra livros favoritos, sabe? Tipo, tem um cara no Goodreads que colocou uma resenha falando que esses livros são tipo um doce. É muito gostosinho de ler, mas no fundo, eles não fazem muita diferença, né? Não são saudáveis, não agregam muita coisa pra tua saúde, mas eles são muito gostosos de ler. Próximo livro favorito de 2022 foi Leitura de Verão, da Emily Henry. Eu postei também uma resenha desse livro no finalzinho do ano passado, e esse livro é uma coisinha fofinha, sabe? Esse livro também é bem doce, dá quase dor de dente, assim, de tão gostosinho que ele é de ler. Ele vai falar sobre uma mulher que ela é escritora, ela escreve livros de romance, meio clichêzinho, assim, meio chick lit, e algumas coisas acontecem na vida dela, ela tem que se mudar pra um outro lugar, e surpresa, surpresa, o vizinho dela é um ex-colega dela de faculdade, que eles eram rivais, porque ela escrevia esses romances, né, fofinhos, bonitinhos, e esse cara escrevia livros trágicos, de drama, pesadão, falando sobre tortura e desgraça, e sempre com um final triste. Enfim, eles nunca se bicaram muito, mas aí a gente vai ter aquele romance, né, de implicância, romance entre rivais, e o que acontece é que eles se prometem trocar de gênero. Então ela vai escrever um dramalhão triste, deprimente, e ele vai escrever um romance fofinho. E aí vai acontecer um romance entre os dois, né? Dando um spoiler, porque é um livro de romance, então vai ter romance. Fazer o quê? Mas é muito bom. Esse livro, ele não é só romance, ele tem algumas falas bem complexas e bem tensas sobre alguns outros temas da vida desses dois personagens. Então é um livro que é bem completo. Eu, particularmente, não sou a maior fã de romance que é meio que só romance. Eu gosto quando o romance tem alguma outra coisa, tipo um romance com drama, um romance com outras coisas assim. Então eu gostei bastante desse livro. E se tu também, né, não ama, assim, só o livro de romance, recomendo que leia esse livro, porque ele tem outras coisas acontecendo. E meu último favorito de 2022 é o Como Se Encontrar na Escrita, da Ana Holanda. Esse livro, ele foi assim, um tapa na minha cara, porque ele fala sobre a escrita afetuosa, que é basicamente o contrário do que eu aprendi a vida inteira. Porque assim, quando eu tava na escola, na faculdade, a gente sempre aprende a escrever de uma forma bem neutra e bem fria, né? Tipo assim, tu não pode se colocar na história, tu não pode dar... Na história não, tipo assim, no texto, né? Se tu tá fazendo uma dissertação pro Enem, tá fazendo um relatório de faculdade, um texto assim, tu não pode falar tu não pode dar a tua opinião, tu não pode, né, tem que ser tudo muito técnico, tem que ser tudo muito quadradinho, não dá pra botar gíria, não dá pra botar nada. É uma coisa muito seca, assim. E nesse livro, a Ana vai falar justamente sobre como fazer o contrário, como fazer textos que, por mais que eles sejam, tipo assim, textos jornalísticos ou textos de relatório de alguma coisa, eles ainda trazem alguns aspectos afetuosos, que é basicamente tu colocar a tua opinião, tu contar um pouco de uma história, dar um contexto mais interessante pro que tá acontecendo ali, e basicamente deixar textos que naturalmente seriam chatos em alguma coisa um pouco mais interessante, um pouco mais divertida de contar. E esse livro aqui, eu gostei muito porque eu realmente escrevo coisas assim pra criar conteúdo pras redes sociais e tal, mas uma parte muito interessante que ela mostra no livro é que qualquer pessoa pode escrever esse tipo de texto. Tu não precisa necessariamente trabalhar com isso, mas tu pode usar isso em qualquer coisa, e qualquer pessoa pode contar histórias de uma forma interessante, de uma forma afetuosa. Tanto que tem uma frase que ela fala nesse livro, que eu vou ler aqui, porque eu acho que é muito impactante mesmo, que ela fala assim: existem boas histórias para serem contadas em todos os lugares. Elas podem brotar dos encontros mais simples e despretensiosos. Tudo depende do olhar. Então esses foram os meus livros favoritos de 2022. Tem alguns extras que eu quero mencionar aqui, que também foram muito legais, mas que não foram assim, tipo, pá, favorito, sabe? Melhor da vida. Um deles é que ele foi uma releitura. É o meu livro favorito da vida, tipo, o livro favorito que eu tenho na minha vida. Mas, então eu li ele pela 7ª vez esse ano. É esse daqui. Ele se chama Deathless, da Catherine Anne Valente. Infelizmente esse livro não tem em português, não tem traduzido ainda. Mas, assim, é a 7ª vez que eu leio ele. Eu amo muito esse livro aqui, ele é maravilhoso. Não recomendo pra quase ninguém, porque esse livro, ele é meio... Ele é um pouco problemático? É um pouco problemático. Ele tem uma história meio confusa, uma história que não é tão linear assim. Por isso que eu não exatamente recomendo pra todo mundo. Fora que ele não tem tradução em português, né? Então é um pouco mais difícil eu recomendar pras pessoas. Mas ele é o meu favorito da vida. Ele é inteirinho marcado, assim. Ele é todo rabiscado.
de lápis, de marca-texto, de anotações que eu vou fazendo. Tem página caindo pra fora, porque eu já li tanto e eu fico dobrando ele. Enfim, livro favorito, na minha opinião, tem que ser desse jeito aqui, sabe? Todo cagado, caindo aos pedaços. E o outro livro meio nerd que eu li esse ano, ele se chama Corpo, um guia para usuários, do Bill Bryson. Esse livro, realmente, ele é um guia do seu corpo. Sabe quando tem, assim, tipo, tu vai viajar e tem um guia de turismo que te mostra, olha essa igreja aqui, olha esse monumento, essas artes, essa praia. É tipo isso, só que pro nosso corpo. E daí ele vai falando das coisas bizarras que as pessoas faziam no passado, né? Tipo, em vez de usar remédio, usava, tipo, sanguessuga e amputava todo mundo. É bizarro, mas são informações muito legais de tu saber e, tipo, do nada, numa conversa, falar pra alguém e daí a pessoa olha, tipo, interessante, e segue vida, sabe? Não é umas informações muito úteis, por isso que esse não é um livro favorito da minha vida, mas foi uma leitura muito divertida que eu li esse ano, e se tu tem interesse por esse tipo de coisa, eu recomendo, porque realmente é bem divertidinho. A última menção honrosa de 2022 é o Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu fiz uma resenha sobre ele semana passada aqui no canal, mas esse livro, ele é muito bom, ele tem frases muito boas, muito impactantes, ele também é um livro bem pesado pra ler, assim, tu tem que ter estômago pra conseguir ler sobre uns negócios meio tenso. Mas eu não gostei do finalzinho dele, então ele não virou um favorito só por causa disso, sabe? Porque realmente o final dele eu achei que foi meio... dava pra ter dado uma introduzida um pouco melhor nas coisas que aconteceram ali no final do livro. Mas, tipo, esse foi o único problema que eu tive no livro, só que também é um problema que eu tive no livro que eu não consigo superar, sabe? É uma coisa que realmente deu uma estragadinha na história pra mim, por isso que ele não é um favorito. Mas ainda assim, ele é muito bom. E ainda assim, eu quero ler outras coisas da Carla Madeira, porque ela é uma escritora muito genial. Então essa foi a minha listinha de livros favoritos de 2022. Me conta aqui embaixo nos comentários quais foram os teus livros favoritos de 2022. Se tu já leu algum desses aqui, me conta também o que tu achou. Esse é o vídeo número 50 aqui do canal, e eu tô tipo assim, fiz 50 vídeos já pra esse negócio, tô muito contente. Tô um pouco surpresa de eu já ter postado 50 vídeos aqui, um pouco surpresa de você estar me aturando tudo isso também, mas muito obrigada por estar aqui participando disso junto comigo. E espero que em 2023 vocês leiam livros maravilhosos e me contem sobre eles também. Espero que eu também leia livros muito bons pra contar pra vocês ano que vem. Então, feliz ano novo pra todos vocês, eu desejo um ótimo 2023 pra todo mundo. Curtam o vídeo se vocês gostaram dele, se inscreve aqui no canal, a gente fala sobre livros, leitores e literatura, e eu desejo então que vocês leiam muito esse ano e venham fofocar comigo, porque eu adoro isso daqui. Até o próximo vídeo.